Olá, meus queridos. Gostaria de falar com vocês que Deus conta com as nossas pequenas dádivas. Tem um texto em Marcos, capítulo 6, versículo 4 a 11, que discorre sobre a multiplicação dos pães, quando Jesus manda os discípulos darem alimento para a multidão. E os discípulos perguntam assim: Senhor, mas a gente não tem condição, já é tarde, nem tantos denários daria para comprar para essa multidão. E aí Jesus pergunta assim: o que vocês têm aí? Aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Esse texto mostra para nós que a providência de Deus diante das nossas necessidades sempre estará ali. Muitas vezes nós não observamos. Porque naquele momento, Jesus ia fazer um grande milagre. Mas ele contou com aquele menino também que estava ali, com 5 pães e 2 peixinhos. Então, isso traz para mim e para você que servimos a Jesus, sabe? É aquilo que você tem na sua mão, ou aquilo que você traz para o Senhor, quando você traz com amor, quando você traz colocando tudo na presença dele, sabendo que ele pode multiplicar, será grande bênção na tua vida. Nós muitas vezes reclamamos do pouco que temos, porque não sabemos que o pouco com Jesus pode se tornar um grande milagre, de acordo com a vontade dele. Então pense sobre isso. Deus sempre vai contar. Se você observar os milagres de Jesus, os milagres que Deus fez descritos na palavra, você vai ver que eles sempre tiveram ou começaram a partir de algo que a pessoa necessitada do milagre já tinha nas mãos. Lembra do pouquinho de azeite da viúva? O que você tem em casa? O profeta perguntou. Não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, né? E ali foi o sustento para a vida dela, para os seus filhos, para pagar a dívida, para tudo, né? Então o Senhor fala isso para nós. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Benignidade significa amor leal. Deus tem um amor leal para todos aqueles que o servem, para todos aqueles que vêm a Ele. Fala que Deus te envolve por trás e por diante, sabe? Deus faz essa proteção conosco, igual Ele fez com Jó. Quando o diabo vai acusar Jó na presença de Deus, ele fala isso, que Deus o cercou com bens e com tudo, né? E a proposta do inimigo é que a aposta do inimigo é que Jó servia a Deus por causa de tanta bondade que Deus havia cercado Jó, havia colocado na vida de Jó, né? E Deus prova para Satanás que não era, que Jó era um homem abençoado por Deus, mas acima de tudo, ele amava a Deus. E aí você conhece o final da história, né? Então Deus usa essa bondade com a igreja, com o seu povo. Ele vai sempre ao teu encontro para te usar quando necessita e quando quer. Sempre, sempre. Então o teu pouquinho, não pense que ele é insignificante. Basta você se dispor ou dispô-lo para Deus. Não pense então que você está esquecido, que você está deixado, não. Deus vai te achar. Você não está escondido, Deus está te vendo. E Ele está vendo o que você tem aí nas suas mãos. Ele é um Deus que vê. Os livros mostram para nós que antes da reforma, disseram para Lutero assim: ore calado no teu quarto. Né? Ficaram incomodados, né? Contudo, Deus já havia o encontrado e incendiado a sua alma. De tal forma, né, que quando pediram lá, fizeram aquela reunião e pediram para ele negar lá as teses, né, as 95 teses que ele colocou lá
na igreja de Westminster, ele disse assim: eu até posso mudar se vocês me convencerem pela palavra que eu estou errado. Eu que não conseguiram, né? Então, ele trouxe, através de Deus já ter achado Lutero, incendiado a alma dele, mostrado claramente a revelação da palavra para ele, né? Ele trouxe as 95 teses para Deus naquele momento tão obscuro da fé, da igreja envolvida com o Estado, né? E a partir daí nós temos a reforma protestante. Então, não foi só ele, tiveram outros que contribuíram, né? Mas ele foi aquele ícone que Deus pensou para aquele momento. Então, meu querido, não se ache insignificante. Não ache que você é o mais pobre ou menos conhecido. Não se preocupe com isso. Deus, quando vai escolher um homem, uma mulher para algum propósito, todos nós fomos escolhidos com propósito, ou vai usá-lo para algum propósito no seu reino, ele não conta com o seu endereço, com as suas posses, ele conta com a disposição do seu coração em querer se dispor para ele, em agradá-lo, em dar, em entregar o pouquinho que você tem. O que era 5 pães e 2 peixes para uma multidão, para centenas ou milhares de pessoas? É para nós, na mão de Deus, é a proporção certa para ele multiplicar, né? Então, não se preocupe se você não está aparecendo. Fique no seu lugar, porque quem vai te chamar é Deus. Moisés ficou 40 anos escondido no deserto. E saiu dali exatamente para ir falar com o faraó, porque essa foi a ordem de Deus. Como é que pode? Gente, um homem que passou 40 anos escondido no deserto e agora ir falar com o faraó? Sim, Deus fez com que ele fosse. Deus o levantou para aquele momento. Deus escolheu, a palavra diz, né? 1 Coríntios 1, 26 e 29. Deus escolheu o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Deus tem esse senso crítico. Por isso ele disse para Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo pediu que o Senhor tirasse dele aquele espinho na carne, que nós não sabemos bem o que era, mas ele foi dado a Paulo, ou foi colocado em Paulo por um propósito. Está escrito lá em Coríntios, que por causa das grandes revelações que Paulo havia recebido do Senhor, né? Quando ele esteve ali no terceiro céu, ele fala que por causa da excelência dessas revelações, foi colocado nele um espinho na carne. E por 3 vezes ele pediu ao Senhor que tirasse dele esse tormento, esse espinho, essa dificuldade. E o Senhor disse: não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é isso, meu querido. O nosso pouquinho, a nossa insignificância, ou aquilo que para nós é insignificante, se é valoroso para Deus, saiba que Deus pode fazer exatamente o que Ele quiser fazer, o que Ele propor fazer segundo a sua vontade, para nos abençoar, né? Eu creio até que Jesus ele tem uma predileção por quem vive no anonimato. Sabe aquela coisa, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Você está agradando a Deus? Você está agradando ao Senhor? Então, é isso que conta, é isso que é importante, né? 2 verdades sobrepõem que vivem no anonimato. Estão contentes consigo mesmo? 2 verdades se sobrepõem a quem vive no anonimato. Primeiro, estão contentes consigo mesmos, por isso a multidão para a gente é indispensável. E nosso grande contentamento vem de saber que o seu mestre o vê. E nós vemos isso, um exemplo assim crucial na palavra é João Batista, né? Ele estava escondido também no deserto. Não parece que Jesus tem essa predileção por anônimos?
Ele foi o precursor, aquele que abriu o caminho para o Messias chegar, para a chegada do Messias. Mas ele viveu lá no deserto, escondido. Era um cara meio estranho, né? Alimentava de gafanhoto, mel silvestre, tinha uma roupa assim meio de hippie, né? Uma roupa de couro, vestia-se de pele. Eu acho que se João Batista chegasse em algumas igrejas hoje, ele assustaria muita gente, né? Mas ele veio diretamente do anonimato para seguir e para abrir o caminho para Jesus. Quando se impressionaram com os milagres e com a pregação de João Batista, né? Herodes era um que gostava de ouvir João Batista, né? Apesar de ter mandado degolá-lo, colocou a cabeça dele a prêmio, né? Ele gostava de ouvir João Batista, está escrito no livro de João, né? Então, João Batista era anônimo, mas ele era bem conhecido por Deus e ele foi pinçado por Jesus para ir na frente. E quando perguntaram para ele quem era ele, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. E aí ele começa já com a mensagem do Messias: endireitai as vossas veredas. Jesus veio para isso, para consertar o que está torto, né? E aí ele tem aquela pregação linda. Então, meu querido, às vezes você pergunta: o que é isso para tantos, né? Ou quanto que eu preciso? Ninguém pode me ajudar. Deus pode. Deus pode, de acordo com a vontade e o propósito dele. E que a glória seja revertida para ele. Sabe? Muitas pessoas querem bênçãos para sua própria glória. As bênçãos que vêm de Deus têm que reverberar para a glória dele. Então eu deixo para você esta palavra. Qual é o teu pouquinho? Qual é o pouquinho que você tem hoje? Ele é muito nas mãos do nosso Deus. Deus te abençoe.